Às 9 horas mais 38 minutos, de volta com o CBN Maceió, para a gente falar um pouco mais sobre as questões econômicas aqui no Brasil, né? Vamos tentar dar um olhar, traduzir um pouco melhor o que é que os números da economia estão falando, e ninguém melhor do que o economista e professor universitário, professor Lucas Sorgato, que está conosco aqui todas as sextas-feiras. Professor Lucas, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Bom, professor, a gente pode começar a falar sobre serviços. O que é que está acontecendo com os serviços no Brasil, professor? Olha, a gente começa a ter os dados, né? O tempo vai passando, a gente vai se acostumando ao novo governo, às novas políticas, e aí a gente começa a ter, de fato, algumas situações, tá? Bom, primeiro, para a gente poder observar aqui, o volume de serviços em abril, a gente está aqui em junho, então está próximo, tá? O volume de serviços em abril recuou, Elias, 1,6% quando comparado com março, né? Então, em março a gente teve um mês mais pujante do que o mês de abril. O que aconteceu aqui nesse período? A gente teve aqui alguns pontos com quedas mais significativas. Por exemplo, no setor de transportes, Elias, transporte aquaviário, aéreo, armazenamento e serviços de transporte de entrega, correios, uma queda de 6,7%. Do transporte aéreo, 2,5%. Do transporte aquaviário, 2%. Né? Serviços de aluguéis, uma queda de 2%, serviços de apoio às atividades empresariais, queda de 2,6%, enfim. Então, uma série de itens que nesse período de maio, de serviços, a gente teve uma retração, totalizando, então, na média, uma queda de 1,6%, tá? Pegando 2023, Elias, já é um dado que fica mais complicado. Por quê? Porque em janeiro a gente teve uma queda de 3,4%. Fevereiro, uma expansão de 0,8%, sinalizava uma retomada. Em março, uma expansão de 1,4%, já dá um ânimo. E agora, em abril, essa retração de 1,6%. Ou seja, no acumulado do ano, a gente está aí com uma queda, uma acumulada do ano só até o nosso período aqui de abril, tá? No acumulado dos últimos 12 meses, não. Aí a gente já tem ainda uma expansão. Mas o que a gente está olhando aqui, de fato, é o período de 2023. Então, você teve aí, sim, uma situação mais complicada que pode sinalizar que os dados positivos da economia nacional para o primeiro trimestre, que aí a gente já teve até uma projeção de uma aceleração do PIB, dentre outras coisas, pode ser que não se concretizem para esse segundo trimestre. Vai ficar cada vez mais importante e interessante que a gente consiga, sim, de fato, fazer as reformas que são necessárias para que os próximos meses a gente consiga melhorar essa competitividade. É o que aconteceu e a gente conversou semana anterior em políticas públicas como o Desenrola, uma política pública de incentivo à compra de veículos, enfim. Então a gente consegue olhar aqui pelo setor de serviços e o iniciozinho, ele começou bem, mas aparentemente a gente tem aí uma situação não tanto quanto promissora por enquanto, Elias. Agora, o que acontece com o serviço aqui no estado? Como é que foi o desempenho alagoano, professor? Olha, a gente tem algumas variáveis, mas Alagoas, quando a gente pensa, ela teve um saldo positivo, né? Quando a gente pensa aqui, primeiro, na participação do volume, né, Alagoas representa apenas 0,41% da composição do volume de serviços nacional, tá? Só para a gente ter ideia, São Paulo representa 47% de toda a produção de serviços do país, Elias. É algo que
é muito impactante. Óbvio que a gente sabe que o PIB de São Paulo, de fato, é o maior que se tem, né? Bom, pegando aqui numa análise acumulada até o início de abril, até o final de abril e de 2023, Alagoas tem uma expansão de 3,6% acumulado no volume de serviços. Isso daí, Elias, representa Alagoas na 24ª posição, né? Ou seja, foi muito ruim. Pegando só uma comparação entre abril de 2023 e abril de 2022, a Alagoas teve uma retração de 1,8%, tá? Então, é um valor significativo quando a gente está comparado com o mês anterior. Do ano anterior, abril, a Alagoas teve uma queda de 2,2%. Tá? A nacional foi de 1,6%, a Alagoas de 2,2%. Mas, de todas as unidades federativas, das 26 UFs que a gente tem, Elias, apenas o Ceará teve um volume de serviços positivo para o mês de abril. Todas as outras 26 unidades tiveram uma queda no seu volume de serviços. Então, é um indicador extremamente importante quando a gente olha isso, mostrando que a economia geral no país, nesse período de abril, teve uma retração forte para todas as áreas e todos os segmentos. É preciso essa análise, não é, professor? Porque o número apresentado friamente, a gente não percebe. Mas é preciso, então, a gente entender e os números podem ser apresentados de várias formas e podem dar ideias bem diferentes na medida em que eles são apresentados. Mas tem setores que ficaram mais pujantes, setores que ainda precisam de ajustes, professor? Olha, Elias, tem alguns setores que estão um pouco mais favoráveis, né, do que outros, por a gente dizer. Mas, por exemplo, se a gente pegar aqui uma recuperação em relação à pandemia, né? Uma pandemia, por exemplo, Elias, a gente tem os setores de tecnologia da informação, de aluguel, que cresceram mais de 50%. Né? A gente ainda compara com a pandemia porque os resquícios e os problemas econômicos e sociais decorrentes dela ainda permanecem e vale a pena a gente fazer essa comparação, tá? Então, se a gente compara o dado de abril com fevereiro, por exemplo, março de 2020, você tem uma expansão dos itens de tecnologia da informação e aluguéis não imobiliários acima de 50%, que é extremamente alto, por assim dizer, tá? Mas você tem alguns itens que hoje caíram, tá? Ainda comparando naquela lógica. Por exemplo, serviços prestados às famílias caiu de 5,5%, serviço de alojamento e alimentação, uma queda de 4,6%, telecomunicações, uma queda de 6%, serviços de apoio às atividades empresariais, uma queda de 4,9%. Então, quando a gente olha esses itens e você pensa, Lucas, no que a gente pode tentar desenvolver uma determinada política pública para que se possa recuperar um pouco mais da nossa economia, você já tem esses setores que são setores que ainda não se recuperaram, né? Pelo contrário, apresentam ainda um decréscimo das suas atividades, um decréscimo da sua renda. Então é muito importante que a gente consiga dar uma olhada nisso daí e possa pensar, olha, o que eu desenvolvo tanto pelo setor público quanto o setor privado, né? Olha essas informações e penso, tudo bem, esse segmento aqui está mais complicado, como que eu posso diferenciar e fazer uma nova forma, uma nova venda, por assim dizer? É isso daí que a gente tem que sempre ficar imaginando, Elias. Agora, professor Lucas Surgato, essas ações do governo federal em relação aos veículos é um setor muito forte, porque tem uma cadeia no entorno muito grande e também o programa Desenrola. A gente pode considerar como ações artificiais para um incremento, por exemplo,
do serviço e, por consequência, da atividade econômica a posteriori? Olha, pode, porque são programas limitados, né? O programa de incentivo aos carros, você tem uma limitação aí de 4 meses, tá? Então, nesse período daí, você pretende, de fato, que a economia se desenvolva um pouco mais, e ele pegaria, por exemplo, Elias, aqui, junho, julho, agosto, setembro, talvez até outubro. Quando chega novembro e dezembro, você já tem 2 datas comerciais grandes que movimentam a economia, que é a Black Friday e o Natal. Então, basicamente, você tem um encadeamento aí para esse próximo semestre que foi muito bem articulado. Em um período de menor pujança econômica, você tentou movimentar com essa ação, e no período do final do ano, que você melhora essa lógica da economia, você deixa as datas comemorativas movimentarem mais o comércio, a indústria, o setor de serviços, tá? E aí você só vai pensar numa nova estratégia a partir do início de 2024, mas aí até lá você pode ter um arcabouço fiscal que já foi aprovado, você já pode ter aí um arcabouço de uma reforma tributária que já tenha sido aprovada, e tudo isso aí desenvolve melhor a economia. Então, quando a gente pensa que o programa ele é pontual nos 4 meses, mas que a gente joga essa articulação que você tem com outros 2 meses, e nesse período você tenta novas ações, então você pode ter, de fato, aí uma política que vai ser exitosa. Bom, isso é um ponto, tá? Agora, Lucas, essa indústria automobilística depois vai sofrer novamente? Evidentemente que sim, né? Toda vez que você tem um aumento dos preços, que vai acontecer após esses 4 meses, você vai ter uma retração na demanda. O Brasil continuará sendo refém de políticas públicas para essa indústria? Não sei, né? Talvez após a reforma tributária, provavelmente não. Vamos aguardar para ver isso. Isso daí vai ter reflexo tanto desse programa quanto o do próprio desenrola no setor de serviços? Vai, Elias. Porque você tem demandas que são da indústria para o serviço fazer, e você tem demandas de pessoas que estão bloqueadas ou estão em dificuldades hoje com o SPC Serasa, que não conseguem crédito, que não estão demandando serviços que poderiam demandar. Tá? Então você tem aí de fato uma situação que é muito interessante e que pode sim ajudar na melhoria, mas não é algo que é direcionado, é algo que está sendo colocado para um todo ali. Bem, professor Lucas Sorgato, o que é que falta para que o Banco Central, que já considera até que o PIB vai ter uma expansão aí de 0,56%, o Abril registrou essa expansão, aliás, isso está publicado há poucos minutos aí, essas informações. O PIB registrou uma expansão de 0,56% em abril na comparação com março. O resultado foi o cálculo do ajuste sazonal, é uma compensação aí. O crescimento do indicador em abril aconteceu após uma retração de 0,14%. A gente tem aí uma ideia de que, do ponto de vista prático, para o cidadão comum, aquele que está nos ouvindo também, o combustível reduziu de preço de novo. Aliás, hoje tivemos uma nova redução de 13 centavos no valor do litro que chega até as distribuidoras. Nós temos aí uma situação bastante interessante do ponto de vista dos preços que começam a cair dos alimentos. Ainda não dá para comprar picanha, mas talvez já estejamos aí numa fraldinha, um contrafilé ou algo nesse sentido, e por aqui não tem Beyoncé, não é como tem lá na Suécia. O que é que falta para a gente reduzir, professor, as taxas de juros aqui no país? Elias, pela pressão que está acontecendo em cima do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por outros movimentos que a gente está vendo lá no mundo, onde o Brasil hoje, só para ter noção, se ele baixasse em 0,75 a nossa taxa Selic, que seria um corte alto, pensando no Banco Central, nós continuaríamos ainda tendo a maior taxa de juros real do planeta. Tá? Bom,
A pressão está forte em cima do Banco Central, os indicadores de inflação estão mostrando arrefecimento, o indicador de melhora na economia está sendo mostrado. O presidente do Banco Central tinha solicitado que o arcabouço fiscal fosse melhor detalhado e foi. Você está tendo uma discussão agora da reforma tributária. Então, todos os sinais para se pensar em um início de ciclo de redução de taxas de juros na economia foram dados. Existe hoje alguma possibilidade da taxa continuar no mesmo patamar? Existe, né? Porque a gente não sabe o que é que o Banco Central em si está pensando, o que ele está fazendo. Mas a tendência é que, de fato, a gente tenha a queda dela nessa próxima reunião. A gente vai ter que aguardar isso. Por quê? Como eu falei, indicadores macroeconômicos que o Banco Central se utiliza para definir a taxa de juros estão melhores. Tá? Você tem aí uma taxa de câmbio que caiu, chegou a 4,80, isso aí ajuda a controlar a inflação, com importa mais barato. Tá? Você tem a melhoria do PIB, você tem uma melhoria na questão da parte do emprego que aconteceu em meses anteriores. Então, toda essa lógica, ela converge para você poder deixar o cenário econômico mais claro, reduzindo a taxa de juros e melhorando os investimentos, gerando uma economia para o tesouro, entre outras lógicas que se tem daí. Acredito que dessa vez teremos uma queda, mas tudo pode acontecer, Elias. Agora, professor, e a nota do Brasil, que ficou estável para positiva, essa nota no cenário internacional leva a gente para uma rota que já tivemos em outros momentos no passado? Sim, nós já tivemos lá atrás o chamado grau de investimento, né? Investment rating, como se chama, e perdemos isso ao longo do tempo. A gente perdeu isso lá no governo da Dilma, salvo engano, 2014, 2015, 2016, a gente passou a perder esse investment rating. E agora você tem uma nova sinalização de voltar a isso. E por que essa nova sinalização? Porque, de fato, as políticas que estão sendo feitas estão feitas de uma forma transparente, estão sendo feitas pensando em um prazo maior. Então, tudo isso daí é importante. Então, você já tem uma primeira agência que nos deu uma classificação que ainda não é uma de grau de investimento, mas já é uma classificação mostrando o seguinte: olha, o Brasil está um bom lugar com tendência positiva. Ou seja, se realizar o que está sendo feito, está sendo planejado, possivelmente, Elias, a gente volta para um grau de investimento inicial ano que vem. Isso é importante, o ouvinte tem que entender que é importante esse grau de investimento, porque ele permite que fundos de investimentos que não estão aqui no Brasil possam investir no país. Você tem fundos, Elias, que tem trilhões de dólares, bilhões de dólares, que podem investir aqui no Brasil e não investem hoje porque a gente não tem esse grau de investimento. Tá? Então é muito importante que as ações governamentais e as ações privadas também sejam muito bem feitas, muito bem desenhadas. Agora, professor, dá para esclarecer por que a Beyoncé está sendo culpada, ou pelo menos acusada na Suécia, de aumentar, né, ser a culpada aí por aumentar o preço de absolutamente tudo, das cadeias de suprimento? Eu achava que isso era coisa só da guerra da Ucrânia e também lá ainda dos resquícios da Covid-19, mas o fato é que por lá, na Suécia, o mês que passou, a demanda foi tão grande por hotéis, refeições e restaurantes que apareceu nas estatísticas econômicas. Aliás, a Suécia chegou a registrar uma inflação de 9,7% no mês de maio, e isso definitivamente não estava nos planos do sueco, professor. Com toda certeza. Isso é um fato muito interessante, Elias. Mas vamos imaginar um evento, um grande evento, né, que seria o caso do show da Beyoncé na Suécia.
porque ele pega a Europa, parte da Europa também vai tentar ir para esse show. Então você tem aí uma procura muito maior, primeiro, pelos meios de hospedagem. Então você topa, faz uma taxa de lotação lá em cima alta, e um país que não está acostumado a isso, tá? Ele encheu, topou os hotéis, topou Airbnb, topou casas, campings, você tem que se alimentar. Restaurantes vão ficar mais cheios, né? Os mercadinhos vão vender mais para os restaurantes. Mas eles também têm que vender para o pessoal local, então eles vão comprar mais para vender para o pessoal local. Oferta e demanda, está tendo maior demanda, a oferta, por enquanto, ela não cresceu. O que é que acontece? Com os preços aumentam. Então, isso acontece sempre em grandes eventos, Elias. É muito interessante essa dinâmica nesse período. Então, ela está sendo culpada, por assim dizer, né? Por conta dessa situação, muita gente buscando local para ver o espetáculo e, por consequência, aumentaram-se os preços. Muito bem, professor Lucas, que, bom, façamos aqui os nossos festejos com um pouco mais de tranquilidade, né? A gente está tão bem assim, com o dólar caindo, os preços caindo, o preço do combustível caindo, ainda não dá para ser picanha, mas a gente já está numa carninha intermediária. Quem sabe daqui a pouco vai ter aquela cervejinha que foi prometida por lá. Afinal de contas, sextou, né, professor? Exatamente. Já está assim, nesse meio do churrasquinho para cervejinha que todo brasileiro gosta, né? Professor Lucas Surgato, sempre um prazer tê-lo por aqui. Um excelente final de semana. Muito obrigado para você também, para todos os ouvintes. Olha, professor Lucas Surgato, economista, professor universitário, está conosco aqui todas as sextas-feiras falando de economia. Às 10 horas, um breve intervalo. Em seguida, o repórter CBN.